Meu nome é Felipe, sou professor de Direito Penal e foi uma honra muito grande ser convidado para essa oportunidade de poder falar com vocês a respeito de um tema relevante dentro das ciências criminais atuais, que é o tema da privatização ou da não privatização do sistema penitenciário, ou pelo menos parcela dele. Antes de tudo, me apresentar um pouco melhor, meu nome é Felipe Azevedo Rodrigues, eu sou graduado e mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e atualmente sou doutorando em Ciências Jurídico-Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal. Meu vínculo profissional hoje é com a Universidade de Potiguar, sou professor das disciplinas de penal e esses temas que surgem na contemporaneidade, muito em função da nossa crise atual, crise de segurança pública, são bastante relevantes para nós tratarmos aqui com vocês. Bom, sobre o sistema penitenciário e a crise que a gente vive atualmente, é importante, antes de tudo, nós fazermos uma espécie de contextualização da realidade carcerária, que é comum a todo o país. Em determinados estados o grau da crise é mais elevado, porém o problema é, antes de tudo, nacional. O sistema penitenciário atual ele tem dois pontos principais que merecem ser destacados, que é a questão da superpopulação e da escassez. Superpopulação, evidentemente, de pessoas custodiadas pelo sistema penitenciário no Brasil todo. O Conselho Nacional de Justiça costuma fazer levantamentos a respeito da população carcerária e chegou a dados alarmantes quanto à proporção de vagas disponíveis no sistema penitenciário dos mais diversos estados do Brasil e, efetivamente, quantas pessoas estão custodiadas nessas vagas. O número, como vocês bem sabem, excede bastante, o que demonstra a violação de todos os preceitos decorrentes da dignidade da pessoa quanto à salubridade, quanto à segurança, enfim, relativos à existência do indivíduo num ambiente totalmente degradado. O fato é que a população carcerária contém em si mais um detalhe curioso. O sistema penitenciário ele é projetado para pessoas condenadas, a fim de cumprir penas. É o seu foco principal. Entretanto, os últimos levantamentos da população carcerária e de seu perfil chegou à conclusão de que aproximadamente metade da nossa população carcerária são de indivíduos que estão custodiados por prisão processual. Indivíduos que não foram ainda condenados pela prática de crime, presume-se a inocência, e que são hóspedes, querendo ou não, do sistema prisional. Essa realidade é muito complicada, por quê? Porque diante de uma reforma processual penal que nós tivemos recentemente, que colocou a prisão preventiva como a última ratio das medidas cautelares do processo penal, diante da defesa cada vez mais constante da implementação da audiência de custódia, ainda existia a realidade de nós termos esse número tão elevado de presos processuais, querendo ou não, complicando ainda mais a escassez de vagas no sistema prisional, demonstra que muito tem que ser feito e muito tem que ser discutido ainda, sobretudo na postura dos juízes criminais, quanto à utilização desse expediente prisão processual. Isso é um ponto importante e mostra como a administração dessas vagas e dos recursos públicos que já são escassos, alocados no sistema penitenciário, é feita de forma completamente ineficiente e em desacordo com o ordenamento jurídico brasileiro. Outro dado importante para a nossa contextualização atual, algo bastante recente, foi a decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o indivíduo pode já começar a cumprir pena antes mesmo da sentença penal se transitar em julgado, caso haja uma confirmação da condenação no âmbito de segundo grau, no âmbito de um órgão colegiado de segundo grau. Diante da crise carcerária que nós vivemos, uma decisão dessa natureza, antes mesmo de discutirmos a sua inconstitucionalidade por flexibilizar direito fundamental do indivíduo, cláusula pétrea da nossa Constituição quanto à presunção de inocência, evidentemente vai repercutir ainda mais nessa crise que nós temos de superpopulação carcerária. Até porque as pessoas que não estavam no sistema penitenciário por não serem consideradas culpadas e assim não poderem cumprir pena, depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, depois desse precedente, pode cada vez mais
aumentar esse número, porque os juízes de direito possivelmente vão acompanhar essa posição da nossa Suprema Corte. Bom, em paralelo a isso, em paralelo à escassez de vaga e à superpopulação carcerária, muito em virtude dessa má utilização do Instituto da Prisão Processual e da prisão preventiva em si, nós temos também outros dois problemas quanto à escassez. A escassez de recursos públicos e a escassez de boa gestão, a falta de boa gestão. Sempre se falou que o sistema penitenciário recebe poucos recursos públicos e os que são recebidos são mal administrados, mal geridos. Se isso já era um problema há 10 anos atrás, a situação tende a piorar, porque com a atual crise econômica, os orçamentos do poder público estarão cada vez mais comprometidos. E se a destinação de recursos já era pequena, o sistema penitenciário já era um setor do poder público negligenciado, evidentemente que agora a crise tende a se agravar. A crise econômica, portanto, irá sim repercutir fortemente nas estruturas e nos aparatos já defasados do sistema penitenciário. Isso tudo é agravado por uma gestão bastante amadora. O poder público, infelizmente, a gestão pública ainda tem muito que avançar. E a gestão de segurança pública, sobretudo no nosso país. Muitos estados têm um sistema penitenciário gerido de forma totalmente amadora, sem ainda se saber ao certo quais são os papéis dos atores que vão atuar justamente nesse setor. Isso é a realidade, esse é o contexto. E nós temos que lembrar mais uma coisa. O sistema penitenciário, de acordo com a lei da execução penal, não é apenas um local para custodiar indivíduos a fim de cumprir pena de prisão. Há por trás toda uma variedade, há por trás uma multiplicidade de facetas a respeito do que envolve a execução penal. Essa multiplicidade de facetas pode ser identificada justamente nas mais diversas assistências que são garantidas pela lei da execução penal ao apenado. Assistência religiosa, assistência jurídica, assistência à saúde, assistência educacional, ao trabalho no ambiente prisional, enfim. Todas essas assistências, que evidentemente, está mais que evidente para nós, são negligenciadas, necessitam de profissionais para serem garantidas. Então, você precisa de professores, você precisa de médicos, você precisa de advogados, você precisa de assistentes sociais, enfim. Isso é muito importante. E o que a gente percebe no sistema penitenciário brasileiro, na maior parte dos casos, é que o quadro de agentes públicos vinculados ao sistema penitenciário é um quadro estritamente de agentes penitenciários, de agentes voltados mais para o aparato de segurança e de garantia da ordem e disciplina interna dos estabelecimentos penais. Já essa toda outra variedade de atividades, ela não conta com o pessoal necessário e habilitado para fazê-lo. Bom, isso é outro problema também e outra forma de escassez que nós temos, talvez muito devido à má gestão, e o desconhecimento e a forma amadora como é tratada a questão do sistema penitenciário. Então surge, a partir daí, as propostas alternativas para resolver, para sanar essa questão. Diante de um momento de crise econômica em que nós temos poucos recursos no poder público, e isso tende a se agravar cada vez mais com a diminuição da arrecadação tributária, com a diminuição dos estados pequenos recebendo a sua participação no Fundo de Participação de Estados, então isso tende a piorar. Como é que agora a gente vai poder sanar esse déficit de pessoal, contratando mais servidores públicos, contratando esse pessoal necessário, professores, médicos, que vão auxiliar essa assistência no sistema penitenciário? Esse é um problema. No nosso ordenamento jurídico, nós temos, enfim, a Constituição Federal em si, ela define vários serviços públicos e várias atividades que o poder público deve executar. Essas atividades podem, como já adiantei, podem ser tidas na formatação de serviço público, como também pode ser uma atividade meramente administrativa ou uma atividade de poder de polícia. Coisas distintas, mas, enfim, atribuições do poder público. O caso é que, dentro do sistema penitenciário, em virtude dessa variedade de situações
na execução penal, você pode sim perceber que existe poder de polícia e serviço público sendo prestado. A partir do momento que há um professor dentro de um presídio alfabetizando os apenados, você tem um serviço público de educação, que é um dever do Estado. A partir do momento que você tem um médico, um enfermeiro, um dentista, também atendendo os indivíduos que estão sendo custodiados, que cumprem pena no sistema penitenciário, você também terá um serviço público. E no momento que você tiver um agente penitenciário apurando a infração disciplinar e aplicando a sanção disciplinar juntamente com a direção do estabelecimento penal, você tem um exercício de poder de polícia. O fato é que ambos os formatos de atividades de Estado que nós estamos diante agora precisam de recurso público. Com a escassez de recurso, como é que nós podemos tentar não retroceder ainda mais nessa questão? Uma das alternativas que existe, então, e que é levantada, é a privatização, a dita privatização, um jargão muito mais jornalístico do que jurídico, do sistema prisional. Essa privatização é normalmente tida num aspecto bem amplo. Então, quase tudo lê-se como privatização. Mas é importante dizer o que é que pode se relacionar e é viável juridicamente com essa nova forma de enxergar o sistema penitenciário em parceria com particulares. Bom, o nosso direito brasileiro contempla formas de o Estado prestar serviços públicos, sobretudo serviços públicos, em parceria com particulares. Seja por delegação, o Estado delega a particular a prestação de um serviço público, sendo que o serviço continua sob a titularidade do Estado, ele delega apenas a prestação. E isso pode ser feito através de concessão de serviço público ou permissão de serviço público, de prestação de serviço público, sendo que no nosso caso aqui, no nosso tema de hoje, poderíamos lidar muito mais com a concessão. A concessão de serviço público, ela pode ser feita através da concessão especial ou da concessão administrativa comum. Concessão especial é a famosa PPP, Parceria Público-Privada. A parceria público-privada ela é criada como uma solução para possibilitar que o Estado, sem possuir recursos, consiga captar esses recursos na iniciativa privada e ao longo de anos e anos e anos, em que forma esse contrato de concessão, pague o valor investido pela empresa privada para construir uma determinada obra e por ter executado determinado serviço em nome do Estado. No caso do sistema penitenciário, nós podemos pensar da seguinte forma: precisamos gerar vagas no sistema penitenciário? Precisamos gerar vagas, e vagas não só em penitenciários, vagas nas 3 fases da execução da pena privativa de liberdade: penitenciárias, colônias agrícolas, industriais ou similares e casas de albergado. Nós precisamos desses prédios, dessas edificações, desses estabelecimentos penais. E então, como captar esse recurso, se o Estado não detém esse recurso? Uma das formas é através de parceria público-privada. Captando esse recurso com particulares, a obra pode ser realizada, ainda que quem venha a atuar nesse prédio público, nessa penitenciária, sejam agentes públicos servidores efetivos, agentes penitenciários. É importante que isso fique claro. O Estado pode captar o recurso para a execução da obra e ele manter o seu quadro de pessoal efetivo dentro justamente dessa unidade, deste estabelecimento penal. Com licença. Com isso, é importante a gente distinguir algumas questões, alguns esclarecimentos prévios. Dentro desse conceito de privatização, a gente pode distinguir o que seria uma privatização por contratação de mão de obra, uma mão de obra decorrente do meio privado, e a privatização no que toca à infraestrutura prisional. Como eu já disse, é possível que se elabore um plano de PPP, de concessão especial, em que o foco seja muito maior na gestão de infraestrutura e não na contratação de mão de obra com essa concessionária. Isso é importante dizer anteriormente. Com relação à contratação de mão de obra, e como uma das vertentes do que seria privatização, nós temos
a seguinte situação. O Estado ele pode contratar mão de obra diretamente, agentes públicos, como ele pode contratar terceirizando indiretamente, através de particulares que fornecem essa mão de obra ao Estado. Com relação ao agente público, a contratação do Estado diretamente de mão de obra, ele pode optar por fazer um concurso público e selecionar indivíduos para serem nomeados e tomar posse de cargo público de provimento efetivo, e dessa forma serem servidores públicos no sistema penitenciário, agentes penitenciários, por exemplo, médicos, professores também contratados por concurso para atuar no sistema penitenciário. E também há outro servidor público, que é o servidor público titular de cargo de provimento em comissão. Pode ser nomeado para um cargo de provimento em comissão, que geralmente é o caso dos diretores dos estabelecimentos prisionais. Que fique claro, tanto agente penitenciário, o professor, o médico, o dentista, contratados por concurso para serem titulares de cargos de provimento efetivo, e o diretor do estabelecimento penal, eventualmente titular de cargo de provimento em comissão, ambos são servidores públicos com um vínculo direto com a administração, sem intermediário, sem particular nesse negócio intermediando a contratação. Bom, em paralelo a isso, nós temos o quê? Nós temos outra hipótese de contratação direta feita pelo Estado de mão de obra, que é a contratação de agentes temporários. Agentes públicos temporários. É importante dizer isso por quê? Porque muitas vezes é feita uma confusão quando há contratação de temporários com privatização. Não pode ser considerado uma privatização porque esses indivíduos mantêm um vínculo de direito público direto com a administração. Um exemplo de agente temporário muito comum no nosso país, nos mais diversos estados, União, estados, municípios também, nos mais diversos entes federados, é a contratação de profissionais de saúde e professores temporários. Nas universidades nós chamamos de professor substituto. O vínculo é direto com a administração através de um contrato e esse indivíduo não posso chamá-lo de terceirizado. Tecnicamente não seria adequado. Essas são as duas formas que o próprio Estado pode captar essa mão de obra, contratar essa mão de obra. Há alguns estados que utilizam mão de obra de agentes penitenciários para sanar o déficit, mão de obra de agentes temporários. Ele faz um processo seletivo, simplificado, para contratar agentes temporários. Há muita discussão sobre se isso funciona bem, se há desvios de conduta em número mais elevado desses agentes temporários. Mas o que de fato há é a inexistência de trabalhos acadêmicos que fizeram levantamentos quantitativos a respeito da eficiência ou não dessa mão de obra. Isso ainda é um assunto a ser debatido, a ser pesquisado. E aí a gente deixa a dica para vocês. De fato acontece isso, né? É possível quantificar, é possível fazer um levantamento que há o maior número de problemas de desvio de conduta, infração administrativa, de prática de crime contra a administração por parte de temporários que por parte de efetivos. Isso é um tema interessante. Separando agora então a maneira que o Estado tem de contratar diretamente agentes públicos, temporários, efetivos, comissionados, temos agora a modalidade terceirização, em que o Estado pode captar mão de obra por intermédio de um particular. Essa forma de terceirização é muito criticada no âmbito do poder público, sobretudo numa matéria tão relevante que é a questão do sistema prisional, em virtude do exercício de poder de polícia, que está presente sim no sistema prisional. Cabe lembrar, entretanto, que ainda que nós decidamos aqui, e é uma posição que eu costumo defender, nós não podemos delegar o poder de polícia a particular, então não poderia existir, a minha concepção, um agente penitenciário terceirizado, contratado através de uma empresa que terceiriza a mão de obra. Nós temos que lembrar que não existe apenas no quadro de pessoal que atua no sistema penitenciário agentes públicos que exercem poder de polícia. Agentes públicos, agentes penitenciários. Existe também aquele outro quadro que eu já frisei anteriormente, de professores, médicos, dentistas, que também é extremamente necessário. Até porque vocês devem lembrar o seguinte, uma das funções da pena, que é muito negligenciada no nosso país, é a função preventiva especial, a função ressocializadora. E muito da ressocialização advém do trabalho desses profissionais de equipes multidisciplinares.
Essas pessoas poderiam sim ser contratadas através de uma empresa que terceirize mão de obra. Se for mais viável economicamente o poder público, diante da escassez de recursos, é necessário fazer isso. Necessário por quê? Porque não interessa ao apenado se o professor que vai lecionar e alfabetizá-lo é um terceirizado ou é um servidor público titular de cargo de provimento efetivo. O que interessa é que ele receba assistência. O que interessa ao cidadão que cumpre pena é ter acesso aos seus direitos. E qual modalidade de mão de obra foi contratada para ele ter acesso aos seus direitos, ter acesso a esses serviços públicos garantidos a ele por lei, isso é irrelevante. É importante que se garanta. E a forma de se garantir, diante do momento de escassez de recursos, creio eu, viável, seja essa. Então é importante distinguir. O exercício do poder de polícia no âmbito do sistema prisional, concordo, deve se manter dentro da vinculação com o agente público, um vínculo direto com a administração, sem delegação a particular. Já, por outro lado, as demais atividades relativas às assistências e aos serviços públicos prestados no ambiente carcerário podem sim utilizar o expediente da terceirização. Se for mais viável, devem, até porque a administração deve agir com economicidade, economizar os recursos públicos, a fim de que assim não precise mais arrecadar e colocar uma carga maior em cima dos contribuintes. É importante nós pensarmos por esse lado também. O custo que o sistema penitenciário possui em cima dos contribuintes. Bom, essas questões são importantes e cabe aqui a nós agora fazermos um fechamento a respeito do tema. Privatização do sistema penitenciário. É um processo que já foi implantado em alguns estados. Alguns estados já têm experiência de parceria com particulares no âmbito do sistema prisional. Um dos modelos que eu julgo interessante é o modelo misto, em que a gestão da execução da pena, do estabelecimento penal, a gestão das infrações disciplinares, da ordem, da disciplina e da segurança interna ficam sob o controle de agentes públicos, enquanto a gestão de logística do prédio, assistências, infraestrutura, reparos, manutenção de materiais, fica sob os cuidados de uma concessionária, de um particular. O particular tem uma visão organizacional da gestão de logística e de infraestrutura muito mais avançada do que geralmente nós encontramos no poder público. Entretanto, cabe ao poder público ainda assim gerir e executar as atividades típicas de poder de polícia. Então essa gestão mista é possível e é implantada, por exemplo, em alguns outros países. Com relação à captação de mão de obra, é de se discutir, é possível a gente discutir a viabilidade ou não da contratação de temporários. Leia-se, não são terceirizados, de temporários, essas pessoas com vínculo direto com a administração. Esses temporários, até onde iriam as atribuições dele? Creio eu que auxiliar os agentes efetivos e deixar com os agentes efetivos a tomada de decisão relevante para os direitos e garantias do indivíduo apenado, como, por exemplo, a infração disciplinar que importa restrição do direito à visita. Isso ficaria ainda a cargo ao agente público, titular de cargo público. E o temporário, uma atividade muito mais auxiliar, de acompanhamento de câmeras, de acompanhamento de vigilância interna, coisas dessa natureza. Em paralelo a isso, essa gestão mesclada, mista, permitiria que a gestão de infraestrutura e logística também assimilasse a gestão de parte das assistências, sobretudo as assistências de serviço público. Logo, o Estado não precisaria se preocupar em contratar professores, e sim a concessionária já traria esse tipo de mão de obra, por exemplo, para prestar esse serviço para dentro do estabelecimento penal, em um ambiente adequado, em um ambiente que o Estado pode exigir que se mantenha de acordo com os padrões necessários a própria empresa concessionária. Então, essa é a realidade. Não é escassez de infraestrutura, não é escassez de vaga, não é completa falência do modelo público de gestão, modelo público exclusivo de gestão do sistema prisional, é sim necessário que coloquemos na mesa esse tema a ser debatido. O gestor público
tem sim que tomar uma decisão quanto a esse aspecto, porque a violação de direitos fundamentais não pode se perpetuar como acontece hoje. Pelo contrário, como eu já disse, caso nada seja feito, diante da nossa atual crise econômica, da nossa atual escassez de recursos no poder público, de fato existente agora em todos os diversos setores do poder público, a tendência, infelizmente, é piorar caso não se tome uma decisão mais racional sobre esse aspecto, menos envolvida, menos envolta com questões ideológicas, questões políticas e sim mais questões objetivas a fim de concretizar os direitos desses indivíduos. Eu vejo dessa forma, creio que não exista empecilho para debates jurídicos, o debate jurídico tem que ser aberto e fico à disposição de vocês para entrar em contato, tirar alguma dúvida e quem sabe no futuro voltarmos a nos encontrar aqui no Coteju. Agradeço bastante e tenham ótimas palestras pela frente, ótimos encontros com os demais colegas. Obrigado.